Testemunho CCB, jovem curou embolia pulmonar em reunião, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando tudo começou de forma inesperada. Meu nome é Lucas, tenho 24 anos e, na época, trabalhava como técnico em informática em uma pequena empresa da cidade. Sempre fui saudável, nunca tive problemas sérios de saúde, e minha vida seguia tranquila dentro da vontade de Deus. Mas naquele dia, o Senhor permitiu que eu passasse por uma prova que mudaria minha fé para sempre. Tudo começou com uma dor estranha no peito. Eu estava em casa, ajudando minha mãe a arrumar a sala para a reunião da noite, quando senti um aperto forte do lado esquerdo, como se algo estivesse pressionando meu pulmão. No começo pensei que fosse apenas um desconforto passageiro, talvez por causa de algum esforço físico ou até mesmo ansiedade. Mas a dor não passava. Pelo contrário, foi aumentando aos poucos, como se uma mão invisível estivesse apertando meu peito com mais força a cada minuto. Minha mãe percebeu que eu estava pálido e suando frio. Ela me olhou com preocupação e perguntou: "Filho, o que você está sentindo?" Tentei disfarçar, dizendo que era só um pouco de cansaço, mas a dor era tão intensa que mal conseguia respirar direito. Foi então que ela insistiu: "Vamos sentar, você não está bem." Obedeci, mas mesmo sentado a dor não diminuía. Pelo contrário, começou a irradiar para as costas e para o braço esquerdo. Foi quando o medo bateu forte. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita fé, colocou a mão na minha testa e disse: "Vamos orar, filho. Isso não é normal." Ela se ajoelhou ali mesmo, na sala, e começou a clamar a Deus em voz alta: "Senhor Jesus, olha para o meu filho. Tu sabes o que ele está sentindo. Dá-lhe alívio, Senhor, e mostra-nos o que fazer." Eu, que nunca havia passado por algo assim, só conseguia chorar e repetir: "Senhor, tem misericórdia de mim." A dor estava tão forte que eu já não conseguia mais ficar em pé. Minha mãe ligou para meu pai, que estava no trabalho, e ele veio correndo. Quando chegou, me viu curvado na cadeira, ofegante, com o rosto contorcido de dor. Ele não perdeu tempo: "Vamos para o hospital agora." Mas antes de sairmos, ele também se ajoelhou e orou: "Pai Celestial, guia-nos. Se é da tua vontade, cura o nosso filho ainda hoje. Mas se for preciso ir ao médico, dá sabedoria aos profissionais." Chegamos ao pronto-socorro em menos de 10 minutos. A dor estava insuportável, e eu mal conseguia andar. Os enfermeiros me colocaram em uma maca imediatamente e começaram a fazer perguntas: "Onde dói? Há quanto tempo? Você tem algum problema de saúde?" Eu respondia entre gemidos, enquanto minha mãe segurava minha mão, orando baixinho. O médico chegou rápido, examinou-me e ficou sério: "Precisamos fazer uns exames com urgência. Isso pode ser algo grave." Fizeram um eletrocardiograma primeiro. Enquanto os fios eram colocados no meu peito, eu fechava os olhos e pedia a Deus: "Senhor, se for a tua vontade, me cura agora. Mas se não for, dá-me forças para passar por isso." O resultado do exame não mostrou nada no coração, mas a dor persistia. Então me levaram para uma tomografia. Foi quando tudo ficou mais claro. O médico voltou com um rosto ainda mais preocupado: "Lucas, você tem uma embolia pulmonar. Um coágulo de sangue está obstruindo uma artéria no seu pulmão. Isso é muito sério. Você precisa ser internado imediatamente e começar o tratamento com anticoagulantes." Minha mãe quase desmaiou ao ouvir isso. Meu pai, que sempre foi forte na fé, apenas assentiu e disse: "Doutor, nós confiamos em Deus, mas também sabemos que Ele usa as mãos dos médicos. O que precisamos fazer?" A embolia pulmonar, como o médico explicou, é uma condição perigosa. O coágulo pode se deslocar e causar danos maiores, até mesmo a morte. Eu precisaria ficar no hospital por pelo menos 5 dias, tomando remédios para dissolver o coágulo e fazendo exames constantes. Minha mãe chorava, mas meu pai, com voz firme, disse: "Vamos orar. Deus é maior que qualquer doença." E ali mesmo, no corredor do hospital, os 3 nos ajoelhamos. Meu pai orou com uma fé que eu nunca havia visto antes: "Senhor Deus Todo-Poderoso, tu que criaste os céus e a terra, que conheces todas as coisas, olha para o teu servo Lucas. Tu sabes que ele é jovem, que tem uma vida pela frente para te servir. Se for da tua vontade, cura-o agora mesmo, sem remédios, sem cirurgia, apenas pela tua palavra. Mas se for preciso passar por este vale, dá-lhe forças e faze com que saia mais forte na fé. Em nome de Jesus, amém." Os enfermeiros nos olhavam com respeito, alguns até faziam o sinal da cruz, o que não é do nosso costume, mas entendemos que eram pessoas que também buscavam a Deus à sua maneira. Fui levado para o quarto, e enquanto me deitavam na cama, minha mãe não parava de orar. Ela pegou minha mão e disse: "Filho, não tenha medo. Deus está no controle. Lembra das histórias que ouvimos na reunião?
De irmãos que foram curados, de milhares que foram libertos. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Os primeiros dias no hospital foram difíceis. A dor ainda estava presente, embora um pouco mais suportável com os remédios. Mas o que mais me angustiava era a incerteza. Os médicos diziam que eu teria que tomar anticoagulantes por meses, talvez anos, e que teria que fazer exames periódicos para ver se o coágulo estava diminuindo. Minha mãe lia a Bíblia para mim todos os dias, especialmente os Salmos. O Salmo 23 foi um dos que mais me confortou. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mas foi na quarta noite de internação que algo mudou. Eu estava sozinho no quarto, já era tarde, e todos haviam ido embora. A dor ainda estava lá, mas eu sentia uma paz estranha. De repente uma voz suave como um sussurro veio ao meu coração: confia em mim. Não foi uma voz audível, mas era como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Eu fechei os olhos e comecei a orar: Senhor, eu confio em ti. Se for da tua vontade, me cura agora. Não pelos médicos, não pelos remédios, mas pela tua mão poderosa. Naquele momento, senti algo como uma corrente de ar quente passar pelo meu peito. Não doía, não queimava, era apenas uma sensação de alívio. Abri os olhos e respirei fundo. A dor havia sumido. Completamente. Fiquei tão surpreso que me levantei da cama e comecei a andar pelo quarto. Não sentia mais nada. Era como se nunca tivesse tido aquele problema. Mas eu não contei a ninguém ainda. Pensei, talvez seja só o efeito do remédio. No dia seguinte, o médico veio fazer a visita de rotina. Ele me examinou, perguntou como eu estava e eu disse: doutor, a dor sumiu ontem à noite. Não sinto mais nada. Ele franziu a testa, desconfiado. Isso é bom, mas vamos fazer mais um exame para ver como está o coágulo. Concordei. Fizeram outra tomografia. Enquanto eu esperava o resultado, orei: Senhor, se tu me curaste, que os médicos vejam e glorifiquem o teu nome. O médico voltou com o exame e ficou boquiaberto. Lucas, não tem mais nenhum sinal de coágulo. É como se nunca tivesse existido. Minha mãe, que estava ao meu lado, começou a chorar de alegria. Glória a Deus! Eu sabia que ele ia fazer isso. O médico, que era um homem sério e pouco dado a emoções, apenas balançou a cabeça e disse: isso não é comum. Embolias pulmonares não somem assim em tão pouco tempo. Mas se você diz que orou então, deve ser isso. Ele me deu alta no mesmo dia, dizendo que eu não precisaria mais dos remédios. Continue fazendo os exames de rotina, mas pelo que vejo aqui, você está curado. Quando cheguei em casa, minha família toda estava reunida. Meus tios, primos, irmãos na fé, todos haviam orado por mim aqueles dias. Minha avó, uma serva de Deus de muitos anos, me abraçou forte e disse: eu sabia que o Senhor ia te curar, neto. Ele nunca desampara os seus. Naquela noite fomos à reunião como sempre fazíamos. Mas dessa vez eu estava diferente. Não era só a cura física, era algo maior. Durante o culto, quando chegou a hora dos testemunhos, meu pai se levantou e contou tudo o que havia acontecido. Como eu havia ficado doente, como os médicos haviam diagnosticado a embolia, como oramos sem parar e como Deus, em sua misericórdia, me curou completamente. Muitos irmãos choraram. Alguns se levantaram e deram glória a Deus em voz alta. Outros vieram me abraçar, dizendo que haviam orado por mim também. Mas o mais emocionante foi quando o irmão que presidia a reunião se levantou e disse: irmãos, isso não é só uma cura. É um sinal de que Deus está conosco. Ele ouve nossas orações. Ele ainda faz milagres. E isso deve nos encorajar a buscar mais a sua face, a viver em santidade, porque Ele é fiel. Aquela noite muitos corações foram tocados. Alguns que estavam afastados voltaram a buscar a Deus. Outros que estavam desanimados encontraram forças para continuar. Nos dias que se seguiram, contei meu testemunho para muitos irmãos. Alguns me perguntavam: Lucas, você sentiu medo? E eu respondia com sinceridade: sim, senti. Mas o medo não foi maior que a minha fé, porque eu sabia que mesmo que o pior acontecesse, eu estaria nas mãos de Deus. Outros perguntavam: por que você acha que Deus te curou? E eu dizia: não sei se foi por causa das minhas orações, ou das orações da minha família, ou simplesmente porque Deus, na sua bondade, quis mostrar o seu poder. Mas uma coisa eu sei: isso não foi por causa de mim. Foi pela glória dele. Hoje, mais de um ano depois, continuo saudável. Faço exames regularmente como o médico orientou, e tudo está normal. Mas o mais importante não é a cura em si, e sim o que aprendi com tudo isso. Aprendi que Deus é real, que Ele ouve as nossas orações, que mesmo nos momentos mais difíceis Ele está conosco.
E que às vezes Ele permite que passemos por provas não porque nos abandonou, mas para que possamos crescer na fé e testemunhar do seu poder aos outros. Minha família também mudou. Minha mãe, que já era uma mulher de oração, ficou ainda mais dedicada. Meu pai, que sempre foi firme na fé, passou a compartilhar mais o evangelho com os colegas de trabalho. E eu me tornei um homem diferente. Antes eu ia às reuniões, lia a Bíblia, mas não tinha aquela intimidade com Deus. Hoje, eu sei que Ele não é só um Deus distante. Ele é um Pai que cuida de nós, que nos ouve, que age em nosso favor. Por isso, hoje eu dou graças a Deus não só pela cura, mas por tudo que Ele tem feito na minha vida. Se você está passando por uma prova, não desanime. Ore, busque a Deus de todo o coração. Ele não falha. Pode ser que a resposta não venha no tempo que você quer, ou da forma que você espera, mas ela virá. Porque Deus é fiel, e Ele nunca abandona os seus. Que este testemunho possa encorajar muitos irmãos a confiar mais em Deus. Que possamos cada vez mais buscar a sua face, viver em santidade e testemunhar do seu amor a todos ao nosso redor. Porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.